Enquanto isso, do outro lado da guerra no Oriente Médio, o Líbano e o grupo terrorista Hezbollah deram sinais de que vão concordar com uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com Israel. Que proposta é essa? Se é do Biden e do Antony Blinken, já pode pular, mas eu queria te ouvir. Então, é uma proposta que, na verdade, ela já deveria estar sendo cumprida desde 2006 pelo Hezbollah, ou seja, eles querem apenas cumprir algo que já foi determinado pelas Nações Unidas. A gente não pode esquecer que em 2006, e você sabe muito bem, Capês, tivemos a Guerra do Líbano, já mais um enfrentamento entre Hezbollah e Israel, e naquela ocasião uma resolução da ONU, chamada de Resolução 1701 de 2006, determinou que entre a fronteira israelense, ou seja, do norte de Israel até o rio Litani, mais ou menos 30 quilômetros, 35 quilômetros dessa localidade, naquela faixa de terra o Hezbollah não poderia atuar militarmente. Algo que garantiria, então, as fronteiras invioláveis por parte de Israel e do Líbano e uma paz duradoura. Mas o Hezbollah descumpriu essas medidas, começou a atuar para baixo do rio Litani, muito próximo do território israelense, bombardeando o território de Israel, que obviamente respondia e bombardeava o território do Líbano, não só nessa parte sul, mas também a capital Beirute e outras regiões onde há a atuação do Hezbollah. Agora, a proposta dos americanos é que essa resolução da ONU de fato seja cumprida e a guerra no Líbano seja paralisada. Por enquanto, os libaneses e o seu exército, o seu governo e o Hezbollah, que é uma entidade paramilitar, se assim a gente pode dizer, disseram que vão concordar com esse cessar-fogo que foi apresentado pelos americanos, mas que até agora não tiveram uma resposta positiva do governo de Benjamin Netanyahu. O fato é, se eles se comprometerem em 2006 a cumprir essa resolução e não fizeram, o que garante que agora vão fazer diferente? Será que simplesmente não vão utilizar esse tempo para se rearmar, se reagrupar e depois atacar Israel com maior força? Nós, de fato, não sabemos o que irá acontecer, mas essa guerra do Líbano, assim como a guerra em Gaza, tem sido, do aspecto humanitário, muito desastrosa. No Líbano são mais de 3 mil pessoas mortas, mais de 1.200.000 libaneses e sírios que vivem no território que tiveram que se deslocar, e uma perda econômica também imensurável, como a gente pode ver nas imagens, com muitas casas e prédios destruídos. Então, é algo que todos querem que saia do papel, mas como acreditar no Hezbollah, sendo que no passado ele também já fez as mesmas promessas e não cumpriu nessas últimas 2 décadas, né? Luca, cessar fogo com o Hezbollah mantendo 115 mil homens, 120 mil mísseis, que ele já vinha, inclusive, disparando antes mesmo do fatídico 7 de outubro então, do ano passado, o que esperar, que obviamente também é mais um factoide. Agora, minha última pergunta para você é uma pergunta muito importante e as pessoas não estão se apercebendo disso, mas ela pode levar a um conflito em escala mundial. O Biden não conseguiu fazer uma guerra nuclear nos 4 anos do governo dele, acho que ele vai tentar nesse último mês. Ao liberar a Ucrânia para usar os mísseis de longo alcance, os ATACMS norte-americanos, automaticamente ele implicitamente autoriza também a Inglaterra a autorizar a Ucrânia a usar os seus mísseis de longo alcance Storm Shadows e a França também os seus Scalp EG, que são mísseis que têm um alcance de aí 300 quilômetros e atingirão regiões sensíveis e habitadas da Rússia. E é óbvio que o Putin já mudou a sua doutrina nuclear. Ou seja, então, se efetivamente, eu queria que você, qual a avaliação da seriedade dessa manifestação do Joe Biden? Se for liberado mesmo, pelo menos até a posse do Trump, o uso de mísseis de longo alcance por parte da Ucrânia dentro do território russo, a Rússia terá inevitavelmente que retaliar com armas nucleares táticas, que são de curto alcance. Ou seja, não são aquelas bombas que explodem e alcançam uma região muito vasta. Como você vê essa postura? O Biden está querendo mesmo botar fogo no parquinho antes de entregar o mandato para o Donald Trump? Olha, Capês, isso que você disse sobre a doutrina nuclear russa, ela foi alterada recentemente. Inclusive, o presidente Putin já assinou algo que autoriza a Rússia a utilizar armas nucleares táticas, essas de pequeno alcance, na Ucrânia, caso o território da Federação Russa seja atacado por mísseis de fabricação estrangeira, ou seja, mísseis americanos, britânicos, alemães ou de qualquer outro país
da OTAN e aliados da Ucrânia. A gente vê que, nesse sentido, a preocupação é que esses mísseis não sejam mandados até Donald Trump assumir. E aí tem uma questão logística. Por mais que haja essa autorização formal, e isso se torne manchete no mundo todo, e haja essa preocupação, declarações até mesmo do chanceler Sergei Lavrov, que esteve no Rio de Janeiro, de que acredita que a guerra passará por um momento de escalada, nós sabemos que para trazer todos esses armamentos, mandar esses armamentos para a Ucrânia, para que eles cheguem, para que os militares sejam treinados para utilizá-los e possam, de fato, executar qualquer ataque, vão várias semanas e, às vezes, muitos meses. Então, eu não acho que, novamente, do ponto de vista prático, por mais que haja essa autorização formal, que não é correta, ao meu ver, ela não vai se concretizar até Donald Trump assumir. E quando ele assumir, provavelmente ele já desautorize esta medida feita por Joe Biden durante a sua primeira semana de governo. Eu acredito que é uma questão muito mais para tentar intimidar os russos, para mostrar a força que teria a Ucrânia com os seus aliados nesse final de 2024, mas não acredito que os ataques no território da Federação Russa vão ser maiores do que aqueles que nós vimos até agora, com pequenos drones, atacando também alguns complexos residenciais e complexos de usinas elétricas, para tentar causar algum tipo de pânico à população russa, mas que no final não tem não tem nenhuma mudança no que diz respeito à configuração territorial dessa guerra, que está praticamente igual há quase um ano. 22% do território ucraniano ocupado pela Rússia, a Ucrânia mantendo a sua capital, conseguindo, de certa forma, manter grandes cidades, como Zaporídia, Kharkiv, ainda sob seu controle, mas não conseguindo recuperar nenhuma daquelas regiões já tomadas pelos russos. Eu acho que vai ficar nesse status quo até janeiro, e em janeiro é outra conversa. A gente vai ter muito para analisar aqui no Linha de Frente, a partir do novo governo de Donald Trump, com o secretário de Estado, Marco Rubio. Luca Bassani, você está mais bem informado do que eu, porque você está aí na Europa, no coração, no epicentro aí de toda a confusão. Eu espero que o Vladimir Putin, que tem o FSB, que é a antiga KGB, para informá-lo, tenha a mesma opinião do que você. Eu continuo cético, porque do Joe Biden, um político trôpego, claudicante, tudo pode se esperar. E eu não sei não, espero que o Keir Starmer, que também já deu mostras de uma certa instabilidade, não autorize Storm Shadows caindo sobre território russo, porque nesse caso a guerra se estenderia também para esses países da Europa Ocidental. E haveria sim, pelo menos até a posse do Donald Trump, o início de um conflito de larga escala mundial. Mais perigoso nesse momento do que o próprio conflito do Oriente Médio. Espero que você, sempre muito bem informado, melhor correspondente internacional do país, esteja com a razão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Vamos então agora ouvir também o pessoal aqui da mesa. Nós temos o Coronel Sérgio Marques, que é muito bem informado com relação a tudo isso. Coronel, eu venho alertando, é um risco real, eu falo, não é provável, venho dizendo isso. Mas nunca foi tão possível, desde novembro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba, a possibilidade de um confronto em larga escala, que pode se tornar e começar como um conflito nuclear de pequenas proporções e ter consequências imprevisíveis. Queria a sua análise técnica sobre esse episódio e as consequências. Está Biden dando mais um blefe? Ou será que esse blefe pode ser lido pelos britânicos, alemães e franceses como um sinal verde para liberarem ataques à Rússia? Bom, na minha análise, cartão verde. Por qual motivo? Lembremos-nos de que existe o chamado eixo das ditaduras. China, Coreia do Norte, Irã, Rússia e Venezuela. Lembrando que 3 deles estão nos BRICS, né? O que acontece? Agora, em junho passado, o Estado russo e o Estado norte-coreano assinaram um pacto de defesa mútua. E esse pacto de defesa mútua diz o seguinte: se qualquer um dos entes for atacado, o outro imediatamente vai socorrê-lo. E agora, coisa de um mês, em torno de 12 mil soldados norte-coreanos estão na região de Kursk, na Rússia, essa região que é um entrave que foi conquistado pelos ucranianos. Então, os ucranianos saíram da defensiva e estão penetrando no território russo. Pedaço pequeno, mas é território russo. E ali houve um reforço de 12 mil norte-coreanos, em decorrência desse tratado internacional,
para defender o quê? A Rússia dos ucranianos. Em contrapartida, Biden, vendo essa questão, ele liberou a utilização de mísseis de longo alcance, em torno de 300 quilômetros, que poderiam o quê? Contrabalancear a chegada desses soldados norte-coreanos que estão à disposição da Rússia. Bom, só que justamente Putin já havia falado anteriormente que, caso o território russo fosse atacado por algum míssil, vamos assim dizer, algum armamento de ordem norte-americana, seria a intervenção de um terceiro país na Rússia, e ele disse que vai se defender, inclusive, com armas nucleares. E hoje nós tivemos o agravamento, porque a Alemanha acabou de afirmar para a Ucrânia, dizendo que vai fornecer também drones que poderão ser utilizados na guerra. Então, observemos que os entes já estão aumentando, não se trata mais única e exclusivamente de uma briga entre ucranianos que estão tentando se defender desse ataque russo, mas sim outras potências estão se alinhando. E o detalhe terrível, a Coreia do Norte ela é detentora de armas nucleares, a Rússia é detentora de armas nucleares e a OTAN é detentora de armas nucleares. Agora, Coronel Sérgio Marcos, só para insistir, Líbano e Hezbollah devem concordar com o cessar-fogo. Algo que me impressionou foi alguns exercícios militares feitos com a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita, um país sunita, é inimiga mortal do Irã, sempre foi, pelo menos até aqui, um país xiita. E estavam disputando no Iêmen, levaram a sua guerra através de proxies, que são grupos ali terroristas, dentro do Iêmen. Agora parece que estão se unindo com o apoio da Turquia. Isso tende a levar um isolamento de Israel. Israel precisa neutralizar o Irã, porque é o Irã que alimenta o Hamas, grupo sunita, e o Hezbollah, grupo xiita. Ou seja, vem do Irã toda a fonte que abastece esses grupos terroristas. Qual a sua avaliação, o desenrolar dessa situação? Nós estamos vivendo momentos muito tensos, até a posse de Donald Trump. Se mísseis britânicos, alemães ou franceses, não vou nem colocar os americanos, acho que o Biden está blefando, mas o sinal verde para esse país caírem na Rússia, qual pode ser a consequência? Imagina que caia numa região habitada da Rússia, derrube um prédio residencial, morra. A pressão sobre uma reação a Putin é muito grande. E há muita gente na Rússia que pede o uso de armas nucleares agora. Inclusive, os programas de maior audiência falam que adianta ter arma nuclear se não formos usar. Qual a sua avaliação com relação a isto e qual a sua avaliação quanto a um possível ataque de Israel no centro nervoso do Hamas e do Hezbollah, que é o Irã? Quais seriam as consequências nesse caso? O mundo está perto de um conflito regional? Precisamos ter atenção e tomar cuidado? O mundo não está perto de um conflito regional, mas sim um conflito mundial. Porque, vejamos mais uma vez, esse acordo de inimigos entre Irã, que é xiita, e Arábia Saudita, que é sunita, esse acordo foi consertado pela China. E a China e o Irã hoje fazem parte dos BRICS. Né? Então, esse acordo bilateral de coexistência pacífica, é uma paz armada, porque eles são inimigos na realidade, mas momentaneamente eles não estão brigando, foi consertado, isso foi o quê? Arrumado pela China. Então, esse é o primeiro detalhe desse aspecto. Agora, em relação a Israel, Israel não vai aceitar nenhum tipo de acordo através do Líbano com o Hezbollah e principalmente com o Hamas. Por quê? Porque ainda existem em torno de 70 reféns vivos nas mãos do Hamas. Então, o Hamas não haverá acordo com o governo de Netanyahu, o governo israelense. E também a respeito desse possível ataque às instalações nucleares iranianas, isso não é novidade. No passado, o Irã atacou o Iraque, ainda do Saddam Hussein, que ele estava lá desenvolvendo as instalações para a criação da bomba nuclear iraquiana, foram atacadas as instalações e destruídas. Da mesma maneira, a Síria também começou a ter um grande parque nuclear, foi destruído pelo Estado de Israel,
E o próximo que vai ser destruído, com certeza, será o parque nuclear iraniano. E o último ataque, a informação chegou hoje, o último ataque de Israel contra o território do Irã também abrangeu áreas de instalações nucleares iranianas. Então, eles destruíram as defesas aéreas, os mísseis antiaéreos iranianos, e depois eles também fizeram ataques às instalações iranianas. Então, o próximo passo, com certeza, será a destruição do parque nuclear iraniano, porque o Irã, como uma arma nuclear, com certeza ele vai utilizar. Não vai ser apenas poder de dissuasão. Lembrando que o Irã tem os mísseis mais avançados do Oriente Médio, ainda que não sejam nucleares. Tudo pode acontecer.